estudantes da EJA! Sejam bem-vindos aqui a mais essa aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Carolina e hoje a gente vai continuar nesse ritmo aí, falando de misturas, né? Mas hoje a gente vai falar sobre a separação. Porque até agora a gente falou de mistura homogênea, mistura heterogênea, mas a gente não falou como é que a gente faz para separar, né, prof? Tem métodos de separação? Tem sim. Então, a gente vai começar a aprender nessa primeira aula de separação de misturas, tá certo? Quem está aqui comigo ajudando nessa acessibilidade aos estudantes surdos, né, e todo mundo que quer assistir essa aula é Everton, nosso intérprete de Libras, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar. Na última aula, nós vimos o quê? Misturas heterogêneas e suas fases. Então, lembra, uma mistura heterogênea é aquela onde a gente vê duas fases ou mais. A fase é aquilo que a gente está vendo ali na mistura, né? Então, se tem água e gelo, a gente está vendo duas coisas diferentes. Então, são duas fases, é uma mistura heterogênea. Até que o gelo derreta, né? E se mistura ele na água. Então, se a gente só está vendo uma coisa ali, uma água geladinha, é homogênea, lembra disso, tá? Beleza. E aí, vou falar aqui, vou chamar a atenção para essa palavra herança. Gente, professora, mas por que, né? A gente está falando de separação, de misturas, e a senhora vem trazer essa palavra herança para a gente, por quê? Vocês vão já entender por que eu vou trazer essa palavra. Mas é importante que a gente entenda o que é a herança, né? A herança é a ação de herdar. É aquilo que se herda ou que se deve herdar. Então, assim, a gente recebe essa herança, né, de outra pessoa, tá certo? Então, a gente pode receber alguma coisa de um parente que faleceu, não é? Pois é, então a gente está recebendo aquilo. Ou a gente também pode falar em herança genética, né? A gente está aqui numa aula de ciências, a gente pode pensar isso. Herança genética, prof. É aquilo que a gente recebe, né, dos nossos pais. É a herança que vem deles pra gente, tá certo? Então, cor do cabelo, né, a fibra do cabelo, cor dos olhos, né, nossa pele, tudo isso. Nossa altura também pode vir, né, dos nossos pais, tá certo? Mais baixinho, mais alto, tudo mais. Então, tudo isso a gente também pode herdar, tá? Mas por que eu tô falando de herança? Porque, como a gente vai falar de separação de misturas, eu pensei da gente fazer uma coisa mais gostosinha também, né? Da gente pensar no seguinte, temos a nossa culinária, não é? Culinária cheia de comida gostosa. E aí, eu pensei, a gente tem também uma herança que a gente tem da comida africana. Então, a comida africana, né, na época que os africanos vieram aqui para o Brasil, de toda a parte da África, né, deixaram várias heranças para a gente, inclusive a herança culinária. E aí a gente vai aproveitar essa herança culinária aqui para ir aprendendo como separar essas misturas, tá certo? Então, hoje, a nossa herança africana, né, a gente colocou umas pitadinhas de mudanças aí, a nossa pitadinha brasileira, né, e temos aí a culinária afro-brasileira. Misturou-se tudo. Olha aí que mistura boa, não é? Pois é. Então, primeira coisa, como é, prof, que a gente faz para separar os componentes de misturas homogêneas e heterogêneas, hein? O que a gente faz, professora? E agora? Como é que eu vou aprender isso? Ah, vai aprender facinho. Vamos ver aqui nosso primeiro método de separação de misturas, que é a decantação, tá? Então, na decantação, o que é que acontece? A gente vê que existem diferenças aí na densidade das fases. Eita, prof, fase é o que mesmo? Fase é aquela, ó, aquela parte que a gente tá vendo, ó, uma diferente da outra. Então, a água aqui tá mostrando uma fase, o óleo é outra fase, tá certo? Então, aqui temos uma mistura heterogênea bifásica, ó, duas, porque estamos vendo duas fases, tá? Então, a densidade é o quê? Uma substância, ela é mais pesadinha que a outra, vamos dizer assim. Então, no caso, a água, ela é mais densa do que o óleo. Então, a água, ela fica na parte de baixo e o óleo na parte de cima. Por mais que a gente mexa, se a gente deixar descansar, o que é que vai acontecer? O óleo vai ficar na parte superior depois, ficando bem separadinho da água, certo? Mas, prof, cadê a receita, né? E aí, quais são as comidinhas, né? A gente tem aqui o acarajé.
acarajé. Eu trouxe o acarajé pra gente. O acarajé é feito de feijão fradinho, vatapá, caruru, camarão. Menina, só coisa boa, hein? O nome acarajé tem origem na língua africana iorubá, tá? E significa comer bola de fogo. Eita! Muito na região da Bahia, né? O pessoal na Bahia come bastante, né? No nosso Nordeste, né? Aqui a gente come também, mas o baiano, ele tem essa pegada, né, de comer mais. E lá, gente, né, sai aquele acarajézão que acabou de ser frito ali, não é? Bem quente. Então, por isso que é bola de fogo, né? Então, seguindo aqui, ó, os primeiros passos para se fazer um acarajé. Vamos ver, ó. Vamos bater o feijão para quebrar esse grão, né? Então, a gente bate o feijão lá no liquidificador e tudo mais. Vamos colocar esse feijão batidinho num recipiente. E aí, a gente vai cobrir com água fria. Quando a gente cobre esse feijão com água fria, as cascas do feijão vão, ó, subir. A gente pode até dar uma mexidinha ali no feijão, que é para as casquinhas que ficaram presinhas entre um feijãozinho e outro, ó, subir. E aí, gente, depois que tiver bem descansadinha aquela água, que as casquinhas estiverem todas em cima, a gente vai perceber o quê? Que a gente fez uma decantação. Pois é. E aí, a água que é mais densa ficou embaixo, o feijão ficou lá no fundo também, né? O feijãozinho triturado. E o que é que tá lá na superfície da água, separadinho de tudo? As casquinhas do feijão. Então, olha a decantação aí, né? No iniciozinho da receita do acarajé. Perceberam? Pois é. Como é que a gente faz, prof, então, para separar essas casquinhas, né? Tirar essas casquinhas de cima. A gente pode pegar uma escumadeirazinha dessa, tá vendo? Ela é toda furadinha. Joga aí, Ivan, para eles verem de pertinho. Pronto. Então, ó, qualquer, né, recipientezinho que tem esses furinhos. Por quê? Porque a gente pega as casquinhas de cima e deixa a água lá junto com o feijão. Tá certo? Então, ó, retira as casquinhas, porque elas estão lá boiando, tá? Então é isso, gente. Nossa aula de hoje já acabou, acredita? Pois é, nós vimos aí o método de decantação, tá? E na próxima aula a gente continua com essa história da separação de misturas com outras receitinhas gostosas, tá? Beijo, até a próxima.